A gente volta a falar agora sobre o caso do menino de 7 anos que foi deixado aos cuidados da vizinha no Vergel pela mãe, né? A mãe disse que ia catar latinhas e não voltou. Nós mostramos esse caso essa semana aqui no Cidade, inclusive até mostrando o rosto da criança para que algum familiar aparecesse, não é? A novidade é que a mãe da criança agora apareceu. O Bruno Protásio traz para a gente as informações e qual foi a justificativa que ela deu para não ter voltado para pegar o filho. Acompanhe. A mãe do menino de 7 anos foi encontrada pela equipe do Conselho Tutelar na última terça-feira, após a divulgação que fizemos aqui na TV Pajuçara de que a criança havia sido entregue para um casal na semana passada, na última quinta-feira, aqui no bairro do Vergel. Ela é catadora de material reciclável e informou ao casal que iria vender as latinhas e depois retornava para buscá-lo, mas isso não aconteceu. Quando ela viu a divulgação de que a criança estava com o conselho, ela procurou, na manhã da última terça-feira, os conselheiros e informou que havia deixado a criança com este casal porque faz hoje um tratamento de saúde. A mãe procurou o conselho alegando estar interna no HDT, a qual entramos em contato, até então não teve essa confirmação, sendo que ela nos procurou sem a documentação dela mesma e da própria criança. Pedimos um retorno no segundo horário, ao qual ela não veio. Quem compareceu foi a madrinha e uma prima da criança. E diante dessa situação, as duas não querem ficar com a criança. Então, estamos fazendo uma busca da família, né? Mas até agora sem sucesso. De acordo com o Conselho Tutelar, a própria mãe do menino também confirmou a informação de que ele sofreu violência por parte de um ex-companheiro dela. E ele havia também chegado ao Conselho Tutelar com algumas marcas nas costas, que possivelmente seria de agressão física. A família que recebeu a criança, né, nos relatou que a própria criança teria relatado para esta família que não queria retornar para o convívio, né, da família. No próprio atendimento à mãe, ela falou que já sofreu violência física e o seu filho também já teria sido vítima de um ex-companheiro dela, que segundo ela, recentemente teria se separado. Né? Então, tem toda essa questão do histórico, né, de uma violação, né? Não somente a violação física, mas também uma violação psicológica e também moral, né, que essa família vem sofrendo. Incluindo, então, a criança nesse caso. Sim, e também teve a informação, né, que foi passada para o Conselho desse possível uso de droga, né, e talvez essa criança esteja sendo inserida nesse uso, né, nesse meio, né, e essa violência possa ter ocorrido durante o uso, né, então tem todo esse contexto que vai ser avaliado, né, não pelo Conselho, mas sim pela equipe técnica do abrigo. Então, nesse caso, essas informações foram confirmadas também pela mãe quando veio aqui? Sim, a parte da violência física foi confirmada pela mãe, né? E também no próprio corpo da criança existem também algumas marcas, né? E aí a gente não teve como realizar, né, todos os encaminhamentos para violência física porque a gente não tinha até então o documento, né, dessa criança. Agora o menino está recebendo todo o cuidado necessário, foi levado para um abrigo. Alguns familiares também vieram à sede do conselho para confirmar mais informações sobre o convívio que eles tinham, mas no momento eles disseram que não têm condições de abrigá-lo. Por isso, todo o trâmite legal vai ser feito para garantir a segurança deste menino e que futuramente ele seja encaminhado para um lar com todo o respaldo necessário. A criança no mesmo dia foi abrigada e agora pedimos a manutenção dessa criança no abrigo, né? E também para poder fazer essa busca ativa da família, para poder essa família, para saber se vai ficar ou não com a criança. Possivelmente, pelo conselho, não, porque a mãe, falaram que ela possivelmente é usuária de drogas e vive em situação de rua. E também tem tuberculose e tem outras crianças que também ainda não conseguimos identificar. Essas outras crianças que ela também não sabe onde colocou. Outros filhos, no caso? Outros filhos.
E no caso agora, então, o papel do Conselho Tutelar é dar esse acompanhamento à criança, acompanhar até o final se vai ser possível algum parente abrigá-la. É esse o procedimento? A própria instituição ela faz essa busca ativa, né, com a equipe multidisciplinar para poder saber se essa família é qualificada para ficar ou não. Possivelmente não, porque devido à situação, né, a pessoa que já fica com essa madrinha, ela já cria essa menina de 15 anos. Aí vamos saber se é ilegal ou não, como foi o trâmite. E ela não quer ficar com a criança, com José Eduardo. Ela não quer ficar com José Eduardo. Então, que seria uma opção, já que ela cria o menino de 15 anos, o irmão dele, para não separar a família. Então, a gente vai esperar agora que o juizado tome as providências legais. Se vai ficar ou não vai depender agora do juizado. Do Vergel, Bruno Protásio. Pois é, um relato também difícil de entender, né? Ou seja, a mãe diz que teve outros filhos, mas não sabe mais onde estão. Difícil. A gente pergunta, né, com isso, juridicamente, o que pode acontecer com essa mãe? Como é que vai funcionar a adoção dessa criança? Ela pode ser adotada por algum parente? Sobre esse assunto, a gente vai falar ao vivo com a Mônica Hermílio, que vai explicar, ao lado de um especialista, como vai funcionar, né, como funciona em casos como esse, essa questão da adoção, né? A mãe já mostrou que não tem condição alguma de criar mais esse filho, né? Esse menino, inclusive a gente nem colocou mais a imagem, porque a gente colocou na matéria dessa semana, porque era para identificar, para ver se algum parente aparecia. Apareceram alguns parentes e a própria mãe, né, apareceu, porque disse que tinha ido para o hospital, tinha sido internada, enfim, foi a história que ela contou ao reaparecer. Mas a pergunta é essa, né? O que acontece em casos como esse, Mônica? É uma situação muito difícil, né, Edson? A gente vê uma mãe agir dessa forma. Antes de eu saber o que acontece juridicamente, eu vou conversar. Eu estou aqui ao meu lado, com o Sávio Martins, ele que é advogado especialista em direito da família. Primeiro eu quero entender, Sávio, boa noite, bem-vindo. Uma mãe que não quer mais o filho, não quer cuidar mais do filho, não pode cuidar, seja lá qual motivo for, o que é preciso ser feito? O que ela pode fazer de legal para assegurar tanto, lógico, primeiramente a criança e também juridicamente ela? O que ela pode fazer? Perfeito. É uma dúvida que a sociedade tem. Mas assim, não há nenhum crime em entregar a criança para o juizado, na justiça ou no conselho tutelar. Então assim, se você não tem condições de criar ou não quer, até não quer, correto é entregar. Abandonar é crime, artigo 133 do Código Penal, abandono de incapaz. Inclusive, o juizado, eu falei hoje com a juíza, doutora Fátima Pirauá, do Juizado da Infância e da Adolescência. Há um projeto Mãe Consciente. Se você está passando por dificuldades ou não tem condições ou não quer mais, basta entregar que o Estado vai dar um jeito de cuidar da criança. Se for o caso da entrega, se outro familiar não puder criar, a criança será colocada numa família substituta, poderá ir para a adoção. Nesse caso, juridicamente, o que pode acontecer com essa mãe, já que ela abandonou, já que ela deixou, sumiu, não deu notícias, precisou que se divulgasse para que aparecesse parentes dessa criança, o que pode acontecer de fato com essa mãe? Perfeito. Vai ser aberto um inquérito, já deve estar correndo um inquérito para localizar os pais, a mãe principalmente, o responsável pelo menor, e esse inquérito vai para a justiça e o juizado já deve ter recebido informações. O Estado vai cuidar da criança, ela vai ter todo o atendimento, moradia, educação, saúde, enquanto vai ser decidido sobre uma possível colocação na família substituta. Esse projeto é muito interessante. Se você não tem condições, entregue a criança, que você não está cometendo crime nenhum. Essa é a orientação, inclusive, do Ministério Público, e temos dois bravos e competentes promotores, Alberto Tenório e Gustavo Vasconcelos, que também atendem lá no juizado. O juizado fica na Ponta Verde. Procure a justiça, não entregue. A criança precisa de proteção. Essa é a recomendação.
Nesse caso, né, que a criança já está aos cuidados, vai ficar aos cuidados do Estado, qual é o processo agora? Quanto tempo vai demorar, pode demorar, para que ela seja reintegrada a uma nova família? Ela já pode, se alguma família já se dispor a ficar com ela, já pode se apresentar? Como é que funciona isso? Interessante isso. A pessoa que encontra a criança ou que recebe, ela não tem essa preferência, isso é bom esclarecer, essa preferência de ficar com a criança. Mas existe uma lista de adoção, um cadastro e existe uma sequência. O primeiro passo é sempre localizar, tanto o Conselho Tutelar, juizado e a polícia vai tentar localizar, pode ser que seja instaurado um inquérito. E o segundo passo é identificar futuramente, caso nenhum parente, há uma preferência de parentes para ficar com a criança, seria o caso da adoção. No termo técnico, seria a colocação da criança numa família substituta. Esses seriam os passos normais. Mas o mais importante é divulgar. Entregue a criança. O crime é abandonar. Não existe o crime de entregar a criança. Isso é muito importante. É um ser humano, exige todo o cuidado e a proteção, tanto nossa quanto do Estado. Sávio, muito obrigado pelas informações. Está aí, Edson. Juridicamente, tudo que pode acontecer com essa mãe. E reforçando, a gente já mostrou aqui outros casos, né, nos nossos telejornais, de crianças que foram abandonadas, que foram entregues ao Estado. E a gente sempre vem reforçando isso, de que fazer essa entrega consciente. Não pode cuidar, não quer cuidar, não tem condições de cuidar. Entrega que a criança vai ter a oportunidade de ter um novo lar, de ter uma nova chance. Acho que é muito importante a gente continuar batendo nessa tecla para conscientizar, Edson.